Oi, meus amigos, que alegria mais uma vez recebê-los aqui no RuivoCast. O RuivoCast aqui sempre com a parceria da Unimed, porque vamos falar de saúde, né? Sempre muito gostoso e muito importante a gente poder agendar um médico, um especialista para dar uma consulta gratuita para todos vocês, né? O intuito é sempre poder levar informação relevante que transforma a minha e a sua vida. Porque aqui a gente aprende de forma gratuita, né? E é uma prestação de serviço que a Unimed faz aqui em parceria com o RivoCast, para justamente poder desmistificar o mundo médico para todos nós, com uma linguagem mais popular, mais simples de entender. E para isso que nós temos lá os médicos credenciados da Unimed, que estão sempre muito dispostos a vir aqui para poder falar um pouquinho sobre a sua especialidade e a importância, principalmente, do cuidar, para que nós possamos ter a longevidade. É possível viver bem e saudável? Lógico que é. Só que nós brasileiros precisamos mudar um pouco a forma como a gente age com a gente mesmo, né? Porque muitos dos brasileiros deixam para fazer a questão do tratamento quando estão doentes, ao invés de fazer uma revisão, fazer um check-up, para ver se deixa tudo já aproveita que está tudo em ordem para manter esta ordem, para não ter nenhuma surpresa. Mas nós, brasileiros, espera crescer o caroço para depois ir no médico perguntar o que é. Isso é um hábito, isso é um costume do brasileiro. É possível mudar? É, a tecnologia está para aí, a informação está para isso e a gente tem que cada vez mais cuidar da saúde, desde novo, porque tem muita doença aparecendo em pessoas novas em virtude da alimentação, né? O comportamento humano hoje que mudou muito. O RivoCast de hoje vai falar de um assunto que é muito legal, que é com uma nefrologista. Não é toda hora que a gente tem um nefro aqui para falar sobre essa questão, vamos falar do rim, né? Quanto o rim é importante para a gente? Será que a gente está cuidando direitinho dele? Tem algum sinal que pode levar a gente a ter uma doença renal? Levar você a fazer uma hemodiálise, uma diálise, não sei. Tem que tomar cuidado. Quais são as doenças que são provocadas no rim? Né? E por onde ela origina, por onde ela vem, para a gente saber exatamente o que acontece com a gente e por que nós acabamos tendo uma doença tão ruim como esta. Para isso, estamos trazendo uma especialista aqui, que é graduada em medicina na Universidade Católica de São Paulo, é médica residente aqui em nefrologia aqui no Hospital foi, né? É residente médica em clínica médica e nefrologia realizada no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, especialista em nefrologia contrito da Sociedade Brasileira, especialista em transplante renal pela Universidade Federal de São Paulo, médica responsável pelo serviço de transplante renal do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. É muito bom receber essa responsável técnica pelo serviço de diálise e coordenadora do serviço de nefrologia do Hospital Unimed Sorocaba. A linda, maravilhosa, bonita você, viu? Parabéns. Doutora Milene Guilhem. Doutora Milene Guilhem, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Oi, Alex, eu que agradeço pela oportunidade de falar de um assunto que eu concordo com você, que é bastante relevante das pessoas terem conhecimento e, além de pensar na prevenção, pensar um pouquinho também que um assunto que eu acho que a gente precisa falar é da parte dos transplantes, né? E de que é um tratamento aí para os problemas renais e que as pessoas precisam pensar nisso, pensar em como isso impacta, né, na sociedade, na vida de todo mundo. Principalmente quando o familiar faz parte do nosso núcleo de família, né? Exatamente. Aí a coisa complica muito mais ainda. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigada. Fico muito feliz. Eu sei que você está trabalhando bastante, arrumar um espaço na agenda para vir aqui, mas muita gratidão em nome da nossa audiência pelo seu carinho, né, em prestar essa informação para todos nós, né? Olha, o RuivoCast está no ar em parceria com a Unimed Sorocaba. Como sempre, você é o nosso convidado especial. Vamos começar então sobre esse assunto, transplante. Olha os números aqui, o rim é o que mais tem pessoas na fila de espera, né? Olha, de janeiro foram transplantados, aliás, esses números aqui, é isso mesmo, né? Na fila de espera, o principal é o rim. Exatamente. Em seguida da córnea, né? Nós temos aqui entre janeiro e junho desse ano no Brasil, foram 3.236 transplantados. De rim, exatamente. O fígado foi 1.250,
E coração 211. Isso. E a córnea 8.491, evidentemente, que é uma cirurgia com menos dificuldade técnica. Com menos complexidade. Né? Inclusive, você não precisa nem ter a morte encefálica para transplantar a córnea, né? A doação pode ser feita com o coração parado, que é como a gente fala. Antes de entrarmos no assunto profissional, vamos para o pessoal primeiro, né? Você é médica porque é da família, tem médicos? Tem médico. Meu pai é médico, nefrologista também trabalhou muitos anos com transplante. E aí a gente acaba tendo isso em casa, né? Desde muito cedo, acompanhando essas coisas desde muito cedo. Você atribui a profissão médica como um trabalho ou uma missão? É um propósito, Alex. Para mim é um propósito. Eu acho que traz muita satisfação quando a gente consegue trazer mais qualidade de vida ou prevenção, como você falou, tratar, ver um paciente. E o mais interessante é que muitas vezes até o resultado na medicina, eu trato com pacientes extremamente doentes, né? Isso com patologias graves. Mas muitas vezes o resultado não é o mais importante. O mais importante é a gente ter esse contato com o paciente, ouvir, estar perto. Eles acabam se tornando da família, muitas vezes, assim, uma amizade. Então, eu vejo a medicina hoje, para mim, como um propósito. Ou seja, se não fosse médica, seria médica. Médica. É isso seria mesmo, médica, desde pequenininha. E por que a especialidade, né? Nefrologia, pois é. Tem isso, claro, a gente acaba, de uma forma ou outra, seguindo quem a gente tem uma admiração muito grande, a gente acaba seguindo. Mas o curioso é que quando eu entrei para fazer medicina, não era a minha especialidade que eu tinha em mente. Eu queria fazer psiquiatria. Mas, conforme quando a gente faz a faculdade, a gente começa a passar por as diversas especialidades e conhecer o corpo humano. E a nefrologia é uma especialidade que acaba necessitando uma avaliação do corpo humano como um todo. Então, muitas vezes, o paciente tem um problema renal por conta de um problema cardíaco, ou tem um problema renal por conta de um problema hepático. E até nessa dificuldade de escolher, a nefrologia acabou sendo uma das especialidades da clínica médica que mais vê o paciente de uma forma geral. Então, foi muito nessa curiosidade de ver o paciente como um todo que eu escolhi a nefrologia. E até contra a vontade do meu pai, viu, Alex? Ele não queria, ele ficou até chateado, porque ele achava que era uma especialidade desafiadora, né? Mas a gente acabou indo por esse caminho. E é um maior sucesso hoje, parabéns. E gosto bastante. Que bom, né? Quando a gente faz com amor é diferente, é transformador, né? Transformador. É transformador. E eu sei o quanto vocês dedicam, o carinho que vocês têm em fazer a coisa acontecer para que o milagre da vida aconteça. Exatamente. Isso é muito bom, né? Quais são os órgãos que mais necessitam de substituição por transplante hoje? É exatamente o que a gente falou em relação à lista, né? São os rins, o fígado e o coração. A córnea é um tecido, mas também necessita de um número grande. Hoje a gente tem mais de 72 mil pessoas na lista de espera. E mais da metade, você até citou o número no começo, mais da metade dessas pessoas aguardando um órgão estão aguardando um rim. Ou seja, o que nós temos de órgão para transplantar não é suficiente. Não é suficiente, Alex. Não é. Nós precisaríamos fazer... Já existem, né, o pessoal... Entre as pessoas que entram na lista e são transplantadas, e tem todo um controle disso, né? A gente tem tanto do Sistema Nacional de Transplante, como da própria Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e o que a gente sabe é que a gente precisaria transplantar pelo menos o dobro. Você citou aí, né, em torno de 3.200 transplantes no primeiro semestre, a gente deve acabar o ano com 6.400. Teria que ser um dobro no mínimo. Mais de 12 mil, teria que ser o dobro no ano de transplantes para que a lista começasse a diminuir. Hoje ela cresce todos os anos. Se você pensar o que era a lista, mais ou menos, o ano passado, a gente falou em 72 mil, mais ou menos, pessoas. Esse ano, o ano passado, estava em torno de 68. Então, é um crescimento anual, porque você não tem... Tem um déficit de 4 mil... Você não faz todos os transplantes. E parece que não, 4 mil, são 4 mil vidas, são né? São 4 mil vidas, exatamente. E quando chega na parte de transplante, o grau de risco de vida, ele é maior quando chega na parte... Porque, assim, as pessoas que vão para o transplante é porque estão correndo mais risco de vida, não é por aí que é feito a análise?
Como é que é feito o também, análisis? Alex. Eu vou te explicar um pouquinho, porque assim, cada órgão tem a sua peculiaridade em relação a como chega nessa lista, né? Porque de lista acaba sendo, a gente não fala fila, porque não é exatamente um atrás do outro, porque eles têm o tempo de entrada na lista, mas também tem esses critérios que você está citando, como gravidade. No caso do rim, como nós temos uma máquina, né, ou que substitui, pode ser a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Então, o transplante ele é um dos tratamentos para a doença renal crônica. Ele não é o único. Nós temos um tratamento que é feito antes do rim parar totalmente de funcionar, que a gente chama de tratamento conservador. Nós temos a hemodiálise, a diálise peritoneal, que a gente fala que é a diálise que faz em casa, através de uma membrana que nós temos que chama peritônio no abdômen. E tem o transplante. O transplante, ele é um tipo de tratamento. Ele não é para todo mundo, ele tem que, o candidato a receber o rim, ele tem que estar apto no sentido de saúde, exatamente porque tem outros tratamentos. Então, a gente escolhe o paciente sabendo se ele pode ou não ser submetido ao transplante renal. Agora, o hepático, o cardíaco, o pulmonar, não. Aí, realmente, é uma falha daquele órgão, uma insuficiência que a gente chama grave daquele órgão, né? Não tem nada... E aí não tem como substituir de forma ambulatorial como tem o rim. Então, se a pessoa tem uma insuficiência renal crônica que a gente chama de terminal, né, avançada, ela depende da máquina, mas ela faz o tratamento 3 vezes por semana e vive. Alex, hoje em dia o tratamento evoluiu, então ela vai viver seus 20 anos no tratamento, 30 anos, cada vez mais modernizado. Agora, a hepatopatia, no momento que ela avança, a gente não tem uma máquina de substituição do fígado, salvo curtos períodos de uma terapia intensiva, de tentar tirar algum tipo de toxina, mas a gente não tem uma coisa que substitua completamente o fígado. Então, essas pessoas acabam indo a óbito, infelizmente. Então, antes de falarmos da campanha e continuar com a transplante, eu queria saber o seguinte: o que leva a gente a ficar com uma doença renal? A doença renal, a grande maioria, mais de 60% das pessoas que precisam de diálise hoje, ou tem diabetes ou pressão alta, que são as doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Tá? É um nome bonito que, na verdade, é o diabetes, a hipertensão, o próprio envelhecimento, né? A gente começa a perder função renal depois dos 30 já, viu, Alex? Caramba. A gente já começa a perder a função renal, mas nem sempre isso vai combinar com necessitar no fim da vida. Mas hoje, com a sobrevida que nós temos, né, uma longevidade maior, então a gente acaba tendo mais pessoas necessitando de diálise. Então, já falamos do envelhecimento, já falamos de diabetes, de hipertensão, obesidade, tabagismo. Então, se a gente olha bem, é praticamente uma vida saudável, né? E tem os problemas próprios do rim, que a gente chama que são as conhecidas como nefrites, que são inflamações, que isso pode acontecer em gente jovem, de forma silenciosa, e Como inflama... que a gente sabe que é nefrite? A nefrite é uma inflamação no rim. Uma das características, às vezes, a pessoa começa a ter inchaço, né? Edema, às vezes aparece sangue na urina, mas o edema é uma das características principais que pode levar a pensar nisso. Edema? Edema, inchaço. Anemia, são sintomas indiretos aí, porque a doença renal crônica é uma doença silenciosa. E por que eu estou frisando isso? Porque é importante fazer sempre, pelo menos uma vez por ano, quando a gente vai fazer glicemia, colesterol, precisamos fazer a creatinina. A creatinina é um exame obrigatório anualmente para a gente entender como está a saúde dos rins. 2 exames mostram a saúde dos rins: a creatinina e a avaliação de proteína na urina, que pode ser tanto avaliar a proteína total que a gente pode ter na urina, como um exame chamado microalbuminúria, que pode ser feito numa amostra simples de urina. Ou mesmo a urina 1, que a gente às vezes faz mais para ver se tem infecção. Ali, se for olhar, tem um campinho que está escrito proteína. Então, se está zerado, ótimo. Se tiver alguma coisa ali, já é bom prosseguir com a investigação. Mas se na urina der alguma coisa, também na creatina vai dar. Tem que fazer os 2 exames. E pode estar a creatinina normal,
Dá para esse assunto de urologista, né? Porque o urologista é assim, né? Você tem que fazer o toque e tem que fazer o pé. Isso, um pouco assim, porque o rim pode estar normal, mas ele já começa a perder proteína. Essa questão de perder proteína para o rim mostra que ele não está bem, né? É um indicativo Então de tem que que o fazer rim o está exame doente. de urina, então. Tem que fazer também. É importante para você. Claro, a creatinina boa já te dá, né, uma tranquilidade. Mas entender se ele está realmente saudável é para ver se ele perde ou não proteína. Ficou difícil, né? Então tem alguma coisa a ver com a alimentação também ou não? Assim, Olha, ou doença de outros órgãos pode levar também a prejudicar o rim? Isso. Tipo um fígado debilitado? O fígado debilitado, o que acontece? Quando o fígado não está bem, ele tem uma série de... É um pouco mais técnico a questão, mas a pressão cai, a pessoa fica deixa de ir, porque o rim, ele recebe 25% do que o coração bombeia. Então, se ele não chega líquido para ele, pode não chegar líquido para ele por vários motivos, né? Líquido sangue, que eu tô querendo dizer, né? De manter, quando a gente fala de hidratação e tal. Então, se o coração não tá bom, não vai bombear direito para o rim sofre. Se o fígado não tá bom, que tá um pouco antes do coração, também pode, de alguma forma, faltar, né? A gente fala que existe uma síndrome chamada hepatorrenal, que é quando o fígado está doente e o rim sofre. E uma síndrome chamada cardiorrenal, que é quando o coração está doente e o rim sofre. Então, por isso que eu volto ao que eu comentei no início. O rim está muito relacionado a todo o corpo humano. Uma coisa que leva a problema renal de forma aguda, que a gente já depara com isso o tempo todo no hospital, é infecção. Se você tiver uma infecção grave, como a gente fala, septicemia, todo mundo já deve ter ouvido falar, o rim é um dos órgãos que sofre. Ele é um critério de você entender que aquela pessoa está com uma infecção grave. E muitas vezes o paciente precisa até fazer uma diálise de forma aguda, por um tempo que ele está doente ali na UTI, por conta de uma infecção. Então, é muito mais raro ser um problema específico do rim. Existe, como eu falei, as nefrites, um bloqueio desse rim, às vezes por um tumor, por muitas pedras, esse tipo de coisa. Mas a grande maioria das vezes é por alguma questão sistêmica, alguma questão que leva ao problema renal, mas que está ou no corpo todo, como o caso da hipertensão, do diabetes, que vai lesionando o corpo em todo e também vai lesionar o rim, ou por conta de um órgão, então, específico que está ajudando o rim não funciona bem por conta disso. Porque é impressionante essas informações, até porque a gente é muito desligado. É uma doença... Ninguém lembra que tem rim, né? É silenciosa? Silenciosa. Isso é muito importante das pessoas saberem. Porque... O que eu quero dizer com isso? Ela só dá sintoma quando está muito avançada. Então, é muito comum a pessoa acostumar, que está um pouco mais cansado, que vem com uma anemia, mas não percebe, porque como é muito devagar a evolução, então, quando às vezes ela chega, hoje é muito menos, tá? Acho que no começo da minha vida profissional a gente via mais isso, ou em situação da pessoa não ter acesso nenhum à saúde, a gente vê um pouco mais. Mas muitas vezes a pessoa já chega muito doente. A questão de começar a inchar, de começar a ter anemia, falta de ar, náusea, vômito, já aparece quando o rim já está com menos de 10%, com menos de 15%, 20% de funcionamento. E para diálise é com 10%. Então, não dá mais tempo de fazer nada. Por isso que o início é muito silencioso e a prevenção é importante. Existe como recuperar o rim quando você tem uma insuficiência renal aguda. Quando a insuficiência renal é crônica, o trabalho que a gente consegue fazer é de diminuir a progressão que a gente fala. Aguda está o que de verificado? 50%? Agudo, não. O agudo é quando você está tudo bem, nós estamos aqui conversando, e aí tem um problema específico, como eu falei, uma infecção grave, e de hoje para amanhã meu rim para de funcionar. Isso é agudo. Se isso durar até 3 meses, a gente continua dizendo que é agudo. Passou disso, já é um problema que está cronificando. E o que quer dizer isso? Também histológica, também em relação ao próprio rim, né? Como se fosse... O crônico não vai voltar mais, né? Resumo é isso. E o agudo vai voltar. Duas perguntas. Uma delas é a questão genética, né? Se herdamos da família, isso também essa questão, não sei se a questão do nefrite e tal...
E também, se pedra no rim pode levar um prejuízo ao rim no futuro. Tá. Em relação à parte genética, existem várias doenças que são genéticas. Uma delas que eu vou citar é a doença policística. É uma doença que o rim ele vai crescendo de tamanho, formando cistos. E isso acomete, não é mais do que até um pouco de nefrite, mas tem uma porcentagem importante que tem isso, fica ali próximo, né, de causas de doença renal, e ela pode ou não ser genética. Eu posso ter várias pessoas na família com o mesmo problema, existe uma que chama glomerulosclerose segmentária focal, que é genética ou não. Como é que é o negócio, Dana? Pelo amor de Deus. A gente chama de GESF, vai mais fácil. Mas ela é uma fibrose, o rim fibrosa, ele vai fibrosando. Isso pode ter um fator de várias pessoas na família ter essa alteração. A doença policística eu já falei. Nefrite e policística são diferentes. São diferentes. O policístico, o rim vai crescendo, formando cistos. Que vai ter que fazer diálise também, hemodiálise também, mesma coisa. Com o tempo ele para de funcionar. Daí ele vira crônico, tá? E isso acomete homens, mulheres. E o nefrite também. E a nefrite, algumas têm característica genética. Algumas têm característica genética. O meu pai tinha nefrite, eu posso ter nefrite? Dependendo do qual nefrite. Essas que eu citei, sim. Algumas não. Algumas são relacionadas... Eu posso ter nefrite porque eu tenho hepatite. Existe uma nefrite específica. Porque eu tenho pressão alta. Porque você tem a pressão alta, você vai ter fibrose. Você vai ter uma fibrose no rim, uma esclerose, que a gente fala. A pedra não tem nada a ver com a história? A pedra, ela é formada, pode ter um componente, tudo a gente fala que pode ter. Por que forma pedra no rim? Por que o nego chora tanto de dor por hora de fazer um... Nós excretamos na... Isso que é horrível, né? Isso que é horrível. Nós excretamos na urina vários componentes. Um deles é cálcio. Né? E dependendo da quantidade, porque é uma peneirinha, tem que ele pensar que o rim é uma peneira fina, mas que pode falhar. E às vezes tem algumas pessoas que eliminam mais cálcio do que devia. E esse cálcio aglomera, né? E forma a pedra. Pode ser de cálcio, pode ser de ácido úrico, tem várias causas de nefrite. A gente também investiga isso e tenta diminuir. Mas você sabe que a causa mais comum é a diminuição de líquido, né? Tomar pouca água, porque você vai ter o componente lá, então você tem o soluto e o solvente, se você tem pouca água, também pode aglomerar. Lógico. Tá certo. Mas muitas vezes tem componente genético também. Então, pode ser de ácido úrico. Né? Então, as doenças metabólicas... De cada 10, quantos tem pedra no rim? Você tem um número assim por filme? Porque eu, por exemplo, não tenho, nunca tive. Mas posso ter? Pode. Não é tão frequente assim na população, mas... e também aí você vai ver no exame de ultrassom, quando faz um ultrassom de abdômen, você vai ver que tem uma pedrinha lá. E ter uma pedra no rim não quer dizer que você vai ter problema renal. O problema é quando isso é muito frequente e ocorre as obstruções, né? Porque se essa pedra, normalmente pedras menores que 1 centímetro, elas podem resolver sair, que é o que dá dor, né? A cólica, porque faz o entope mesmo, o ureter, que vai sair lá do rim, e isso dói, né? Que é uma das coisas que causa dor renal, né? Não é tudo que dói o rim. Vocês quebram a pedrinha com laser hoje em dia? Aí é urologista. Vou te contar que tem uma outra especialidade que é a urologia. Aí é o canal, né? Porque daí ele que vai lá e a gente chama o colega. E aí é o urologista que faz. Um laser. Pode ser, ou ele entra e só tira a pedrinha que está ali obstruindo e tal. Mas tem várias técnicas hoje em dia para eliminar os cálculos. Meu Deus do céu. Gente, você pode assinar o nosso canal, vai ser muito legal ter você na nossa companhia. A gente está aqui todos os dias. O programa fala de espiritualidade segunda e fecha com arquitetura na sexta e põe um recheio aí de saúde na quinta, né? Fora história de sucesso, empreendedorismo, etc. E é muito bom ter você na nossa companhia, ficaria muito feliz se você puder assinar, compartilhar, né? Ou mande para alguém, as pessoas se orientarem em relação a isso. Tá tendo um índice assim, por exemplo, nas doenças de intestino hoje, está antecipando, assim como tantas outras, né? Os jovens estão morrendo muito de doenças, em virtude da alimentação, do sedentarismo e etc. Não sei para que vieram, né? Vai ser uma geração meio maluca. E tem acontecido isso também, está tendo muito problema no rim. Por quê? Porque o rim já é comum jovens ter doença no rim,
Ou está se tornando comum? Não é comum e na verdade hoje a gente não tem. Não, é uma relação direta com essa questão de agora. Eu acho que essas pessoas vão sofrer mais no futuro, né? Tá. Mas esse problema vai vir mais a longo prazo, a questão da uma dieta inadequada, da falta de exercício físico, da obesidade, o uso, né, de alimentos ultraprocessados. Isso é uma coisa importante falar, que é o grande vilão. Você falou de neoplasia, né, intestino, tudo isso, assim, a gente percebe que os alimentos, que não são alimentos, né, os ultraprocessados, isso é uma coisa que a gente abomina. Eu realmente essas frituras que a gente come, né, você viu, né, o francês, por exemplo, o francês fuma um cigarro a cada 15 minutos. Como é que explica a existência do francês? Ele fuma um cigarro a cada 15 minutos, ou seja, tem o prazer carnal da vida, né, para quem gosta, né, do tabaco. Almoça, entrada, prato principal e sobremesa, toma vinho no almoço, toma o café da manhã, depois janta, como se estivesse de férias. Come comida, né? Come comida. É a questão. Porque eles usam banha e gordura, banha e azeite na alimentação. E a gente usa óleo de vegetal, olha que nós notamos. E comemos, e o brasileiro, né? Porque até por uma questão social, a gente sabe que os ultraprocessados custam menos, né? Então aí acaba comendo nuggets. E aí vai lotando o SUS, né? Em miojo. Vamos falar um pouquinho do Setembro Verde, né? Temos vários, é tudo colorido o ano inteiro, né? Cada um com seu tema. Agora em outubro entra o rosa já novamente, que está bem difundido, inclusive, né? Porque, assim, mas o Setembro Verde ainda não. Ele é bom, mas ainda tem que crescer muito. Tem uma campanha aí, você não coloca a camiseta para nós? Vemos aqui, Randa, por favor. Setembro Verde, coloca na tela aí para gente, vamos ver. Qual que é a importância, o que significa esse Setembro Verde, doutora? A campanha que tem aqui. Ele chama atenção para a questão da doação de órgãos, então, da importância de avisar a família. Então, o Diga Sim, que é essa campanha específica da Unimed, mas ela é muito, muito rica em falar que o mais importante, porque pela legislação, né, eu quero salientar que você não tem uma doação, você só consegue fazer a doação acontecer com autorização familiar. Então, se a gente não conversa com a família, não fala que quer doar os órgãos, no momento de tristeza, no momento de dor, isso não vai ser lembrado. E é muito importante, porque como a gente falou, pode ser o seu ente querido precisando de um órgão, ou você pode ter essa oportunidade de, apesar de estar num momento difícil, apesar de estar num momento de dor, prolongar essa vida, né? Levar isso para sempre, porque esse órgão você vai ter feito. Mas eu assinando, eu já posso doar ou não? Não. Só a sua família pode doar o seu órgão. Quem ficar vivo, né? Quem está morrendo, esquece. Quem está morrendo, nada. Esquece. E quem pode ser doador? Quem pode ser doador? O doador falecido, que a gente chama, é o que tem morte encefálica, então alguém que está com uma doença neurológica, que acometeu o cérebro, o encéfalo como um todo, numa UTI, normalmente vai estar ligado num ventilador, e essa doença ela está tão severa que entra num coma irreversível, né? Que antigamente ele tá vivo morto, ele tem, né? o coração batendo, isso é lá, importante, porque tudo os órgãos estão lá, então o coração bate, mas não tem irrigação, a parte cerebral não vai mais sangue. Esse é o melhor doador que tem. Esse é o doador falecido, né? O que é o responsável pela grande maioria dos transplantes. Existe uma pequena parcela de doador vivo em rim, né, em fígado, mas a grande maioria dos transplantes, mais de 95% dos transplantes é feito de acidente, de carro, essas coisas todas, então, como é que faz? O acidente... Quem chega lá que é difícil de última inesperada, a família não está preparada, né? Isso. O paciente que sofre acidente, ele pode ter um traumatismo craniano, né? E esse traumatismo craniano é que vai levar à morte cerebral, à morte encefálica, então, mais especificamente. Tudo então é morte cefálica, então? Morte encefálica. Então, a gente tem que pensar que tem um paciente numa UTI, ligado no ventilador, e só por isso ele está
com os órgãos batendo, porque ele está sendo mantido por aparelhos. Então, o cérebro dele está morto. Se desligar, não quer doar, mas ele já é considerado morte, né? Tanto é que se a pessoa não doar, esse aparelho vai ser desligado, os órgãos vão parar no mesmo momento, porque ele não tem como manter o órgão. O coração não continua batendo, portanto, ele consegue ficar um tempo ali, equilibrado, com remédio, dentro da UTI, com ventilador, e é o tempo para que se faça a doação e aí faça a retirada dos Aquele que já está tempo no hospital com morte encefálica, fica mais fácil para a família doar, né? Porque já está se preparando. O que já está doente há mais tempo. Agora que chega de repente com o traumatismo craniano, naquela surpresa do calor do dia, eu acho que é mais complicado, não é isso? A família vai ter que ser abordada, né? E perceber que isso, apesar da dor, apesar do momento ser difícil, é uma oportunidade de continuar uma vida em outra pessoa. E em relação ao doador vivo? Doador vivo, a gente trabalha muito pelo rim, né? Então, existe uma legislação onde pode doar até parente de quarto grau. O que é parente de quarto? Primo, né? Os consanguíneos, ou que tem a relação de esposa. Isso pode, pela legislação. Existe também doador não aparentado, que a gente fala, né? Que é um amigo, mas aí você precisa de autorização judicial. E para doar, eu falo que não doa quem quer, doa quem pode, porque tem que estar com a saúde extremamente boa. Então, qual que é a avaliação de um doador vivo? Vai ver a idade, com mais idade, melhor, porque você já passou por várias, o seu rim, porque quando a gente fala em rim, a gente tem que ver qual é o risco dessa pessoa desenvolver uma doença renal crônica, tá? Então, a gente já sabe se tem diabetes ou não, se está desenvolvendo uma outra doença ou não, Então, o rim mais velho é melhor do que o rim mais novo? Não é que o rim mais velho, o doador mais velho tem menos risco, porque ele vai viver menos com um rim só do que o doador mais novo. Então, a gente procura alguém que tenha mais de 30 anos, nas mulheres que já tenham tido filhos, que tenha compatibilidade com aquele receptor, né, com quem necessita do rim. Então, uma doação que a gente sempre acha muito fácil, que é de pai e mãe para filho, que você vai dar a vida de novo. Entre os irmãos, a gente tem que entender o vínculo afetivo, mas é uma doação que é também muito interessante, né? O marido, a esposa, porque muitas vezes tu vai retomar uma qualidade de vida para aquele casal, né? E eu não sou, existem alguns serviços que fazem, mas da escola que eu venho, a gente evita um pouco essa questão do não aparentado, de amigos, porque você tem que ter um motivo muito forte, né, para doar um órgão por alguém, mesmo sabendo que isso não vai trazer prejuízo no futuro, desde que você esteja muito bem avaliado e tenha saúde. Já não traz prejuízo no começo da operação, que é um pós-cirúrgico, não é violento, para tirar vamos falar a realidade, o tirar o fígado ali, né? O rim. Tem. É uma doença. Quanto tempo de recuperação, se isso não prejudica na habilidade, na questão da saúde dessa pessoa ao longo do tempo, né? Então, a gente faz toda a avaliação para isso. O que a gente tem na literatura e sabe é que a chance de um doador bem estudado. Então, você vai lá, você faz aquele check-up. Então, quem pode doar tem saúde, né? Então, a chance dele ter um problema renal é mínima. É igual da população geral. Seria a minha chance, a sua chance. Quantas pessoas de cada mil? Qual que é a estatística para o rim? É em torno de 700 de doença renal crônica, prevalência. Crônica, não é crônica, não aguda, Alex. De 700 pessoas por milhão de habitantes, mais ou menos. 700 pessoas por milhão de habitantes. Estamos falando 700 pessoas por milhão de habitantes. O número é bastante. Se a gente pensar na população de Sorocaba e região... no agudo deve ser mais. Aí a gente não tem tanta estatística determinada assim. Porque o crônico está todo mundo em tratamento, né? O crônico a gente tem... 700 pessoas por milhão de habitantes. Se for pensar que em Sorocaba nós temos o quê? 700 mil pessoas? 700 pessoas? Mais ou menos isso está ali espalhado, né? Para fazer nos centros de diálise, fazendo diálise ou transplantados, é mais ou menos isso. Um pouco mais esse seria mais uma prevalência em diálise. Aí tem os transplantados que já saíram da diálise, então dá um pouco mais.
O número é alto, não é baixo, não. Não. Isso depende muito, assim, porque, veja, da região que a gente está falando, mas esse é o número mais ou menos. É como se fosse de cada 100 mil, 70. É bastante. 70, exatamente. Não é pouco, não. É bastante gente, sim. Eu achei que o número fosse um pouco... Não é brincadeira, tem que cuidar do rim, gente. Tem que cuidar do rim. E qual que é o maior obstáculo para a doação? Essa questão familiar, né? Porque a gente precisa transformar um potencial doador, então aquele que está na UTI, como eu falei, com uma doença neurológica grave, em um doador que chegue na cirurgia de retirada e tenha esses órgãos transplantados, né? E isso tudo você tem várias barreiras, mas a primeira é a entrevista familiar, é conversar com a família e a família concordar com essa doação. Depois, esse paciente vai ter que estar bem até chegar na cirurgia, né? Então, tem a questão de contraindicações, porque existem contraindicações médicas que a gente fala. Então, se esse doador está com uma infecção, na época da pandemia, por exemplo, a gente não aceitava doador com Covid positivo. Hoje, a gente já entendeu que o Covid é como se fosse uma gripe, então, às vezes, dependendo da situação, se é só um achado, a gente até aceita. Mas dengue, por exemplo, a gente não aceita. Porque pode acontecer, a pessoa está com dengue... A dengue prejudica o rim? Não. A dengue é uma doença infecciosa. Então, quando eu vou doar o rim, eu preciso descartar que essa pessoa não vai transmitir uma infecção, como doador de sangue. A gente não faz aquele monte de teste. Mas isso, quando ela está em período de doença? Não, depois... Ele teve o acidente, vamos falar de alguém que sofreu um acidente, está lá na UTI. Nesse período de avaliação, é feito exames para ver se esse doador pode realmente doar, porque ele não pode ter nenhuma infecção ativa. Ele está com a morte encefálica, mas... Ele pode estar com uma infecção sistêmica, ele pode estar com dengue, ele pode estar com Covid, ele pode ter Chagas, por exemplo. São várias contraindicações que impedem a doação, né? Então, são as contraindicações médicas. Vocês conseguem identificar o que eles tiveram com uma pessoa que está ali no hospital sem a carteirinha de saúde da pessoa? A gente fala com a família, né? Família... E faz os testes todos. Os testes comprovam aí. Isso, exatamente. Mas são informações que a família presta. Se tinha diabetes ou não, se tinha pressão alta ou não. Uma outra doença que muitas vezes leva a pessoa a se tornar um doador falecido é, por exemplo, um AVC, que a gente chama de derrame, né? Acometer o cérebro de uma forma tão extensa que aquele cérebro para de funcionar. E aí essa pessoa pode ter tido diabetes, pressão alta, um monte de... Então, a gente tem que avaliar tudo isso na hora que tem um doador. Mas o que mais atrapalha, vamos dizer, nesse processo todo, é a família não saber que a pessoa quer doar, né? E acabar, na dúvida, dizendo não. E isso acontece em 45% das vezes. Esse é um número muito alarmante. Na dúvida. De não aceitar a doação, muitas vezes, porque não sabia. Porque, claro que se você sabe que a pessoa quer doar, isso é um desejo dela, é muito difícil, né? Você dizer não. Você chega para sua família, olha, eu quero ser doador. É difícil, sei lá, sua esposa ou a sua mãe, seu pai, não aceitar que você doe os órgãos, né? Porque já sabe que tem um desejo, né? A gente tem a tendência a seguir o desejo das pessoas em vida. Então, por isso que é importante falar em vida que quer ser doador. Quando não tem esse dado, a família não tem esse dado e no momento de não conseguir tomar uma decisão, eles falam não. E isso acontece em 45% das vezes. Não existe alguém para fazer um convencimento ali ou não? Existe a entrevista familiar, é um grupo de pessoas que vão lá, treinados para conversar, mas nem sempre... A maioria diz não. A maioria diz não. Cada região, assim, por exemplo, no sul... A classe social mais baixa ou mais elevada que diz não? Não tem um dado assim tão relevante, mas, por exemplo, no sul, a gente tem uma aceitação maior quando a gente pega algumas regiões São mais do país. Você tem mais clareza de informação. Tem clareza. Eu acho que a clareza da informação, independente de classe social, é o mais importante. Exatamente. Eu acho porque é mais importante. O pessoal um pouco mais popular é mais do compartilhar do que a pessoal da classe mais alta. Eu acredito que seja mais assim, porque às vezes tem uma receio. Sobrevivência, é uma questão cultural de sobrevivência. Sim. Né? Sim. De pessoas que já compartilham muito na vida, entendeu?
têm mais aptidão a isso do que as pessoas um pouco mais elevadas financeiramente, que vivem mais isolada, né? Na sua própria independência. Achando que nunca vai acontecer nada com elas. Exatamente. Né? Então, as pessoas mais pobres, elas têm uma necessidade maior porque sofrem mais, tem mais dor, por exemplo. O cara vai fazer dividem mais, eu concordo. Divide muito mais, né? Isso, esse compartilhamento é diferente, né? São mais abertos, menos egóicos nesse sentido, né? E está tudo bem, não estamos julgando ninguém aqui, só estou apenas dizendo que é porque a necessidade ao longo da vida faz com que o compartilhamento seja mais necessário para a sobrevivência, né? Então, por isso que eu perguntei se também nessa parte eles seriam mais doadores, né? O Brasil, comparado com o mundo em relação aos transplantes, nós estamos avançando, somos o primeiro lugar, como é que funciona? É que é difícil, pega um país como a China, por exemplo, tem... Então, tem a ver com o número de pessoas, né, do país, então... Proporcional, claro. Mas o Brasil ele tem uma coisa muito interessante, que ele é o primeiro país em número de transplantes pelo sistema público de saúde. Então, a gente fala muito, e eu acho que tem muitas coisas complicadas em relação à saúde do país, mas o nosso programa de transplante, pelo nosso Ministério de Saúde, pelo SUS, ele é muito efetivo. Tanto para essa questão toda que nós falamos de distribuição de órgãos, esse tema que são as organizações de procura de órgãos, que faz todo esse processo que é computadorizado, automatizado, para você conseguir listar os receptores, encontrar os doadores, fazer essas entrevistas. É uma cadeia inteira por trás. Tudo isso é público, né? Tudo isso é do sistema público. Então, o Brasil é o maior sistema público de transplante do mundo. Quando a gente fala em sistema, em número de transplantes absoluto, daí o Brasil cai para 4º lugar, porque é o que você comentou. Daí você tem os Estados Unidos, China e Índia, que são países com maior população antes, né? Mas, por exemplo, tem um outro número que a gente considera, que daí cai bem mais, o Brasil daí vai lá para a sua 30ª posição, mas assim, em relação ao número de transplantes por milhão de população. E aí a Espanha tem um sistema de captação de órgãos que é referência para o mundo. Mas o Brasil está muito bem. Outra coisa que o Brasil tem, que é muito interessante, é o fornecimento dos medicamentos, dos imunossupressores. Porque o que a gente precisa falar é que depois que a pessoa transplanta, ela ainda exige, né, um tratamento de longo prazo e com o uso de medicações de alto custo. Isso é fornecido pelo governo. Então, e que é impactante também, né? Porque depois de transplantado, a imunidade dele cai muito, não cai? Cai muito. Por isso que a gente falou lá no começo... O transplante não é a melhor opção? É a melhor opção, em termos de qualidade de vida, desde que bem indicado. Só que... Mas eu não vou ter uma vida normal. É um tratamento. Foi por isso que eu falei que nós temos tratamento. Não é uma solução. O rim prejudicou, ferrou tudo. Vai tratar o resto da vida. Não tem como fugir disso aí. Olha, vou falar um negócio. Meu pai teve, né? Você sabe, meu pai tratou lá com vocês e tal. Viu? É absurdo. É absurdo. E meu pai ainda era firme, forte, ia tal, fazer, mas você vê que você tem que ir lá pedir bênção na segunda, na quarta, na sexta, sentar, ficar lá. Você não viaja mais, não faz mais nada. Se já tem que pedir licença para fazer em tal lugar, é terrível. E as pessoas não têm condição. Por exemplo, a pessoa que não tem condição, não tem quem olhe, não tem quem faça. Né? Então não é brincadeira, não. O negócio por isso que é importante a doação. Só que a doação, normalmente o órgão vai para quem não tem outra solução, né? Existe, quando a pessoa não é transplantada, no caso do rim tem, né? No rim tem. Ela fica lá na aquilo que a gente começou a falar e talvez eu não tenha. O rim, o critério, são alguns critérios de seleção, mas é pela compatibilidade do que a gente fala HLA, que é do tecido. Então, um tecido, alguém que faleceu, e aí é visto a tipagem sanguínea, em primeiro lugar, e depois a compatibilidade do tecido. O quanto que eu sou parecida com quem doou, né, em termos da parte que identifica o que é meu e o que não é meu. É mais ou menos isso. Então, a distribuição do rim é pelo HLA. A distribuição do fígado, por exemplo, é pela gravidade do paciente.
Então, são vários exames que é enviado de período em período lá para a central, comprovando através de exames que aquele paciente está muito doente. Se não fizer e isso, se ele não fizer, cada MELD. vez que é o MELD que a gente fala, que é um exame que mostra a gravidade do paciente. E já tem, isso já foi estudado, quer dizer, a partir do momento que aquele exame começa, é uma escala, né, e é feito os exames e se gera um valor, vamos dizer, um número que é uma escala. E aquilo mostra que a partir daquele momento o risco de vida é muito alto. Então, aquele paciente vai ser transplantado antes. O coração também tem critério de gravidade, o pulmão. Agora, o rim não. O rim, você pode inscrever o paciente hoje, ele ser transplantado daqui a um mês ou daqui 5 anos. Ah, não recebo o transplante agora, tá, aqui o ano tem problema, aqui 2, 3, 4 anos, entendi. Ele fica o tempo todo na lista. O rim tem essa vantagem. Tem essa e vantagem. apesar dele ser a doença que mais aparece na população, entre elas todas, né? Sim, mas assim... Tirando a córnea, claro. Que tá ali juntos. Isso. E aí ele consegue sobreviver, acaba ficando mais tempo aguardando. Ou seja, a pergunta correta seria, o rim é mais suscetível à doença do que os outros órgãos. É que o rim ele é cometido por várias doenças sistêmicas, como a gente comentou, né? Então aí você acaba tendo... Por isso que ele capta um pouquinho de tudo, né? Isso. A diabetes e tal. Isso. E aí esse paciente está em diálise, ele consegue aguardar mais tempo nessa lista. Existem alguns critérios de gravidade para rim também. Eu vou dar um exemplo. Para fazer hemodiálise, a gente precisa filtrar o sangue. Para filtrar o sangue, a gente precisa ter ou um catéter ou uma fístula, que a gente fala. E muitas vezes esse paciente não tem mais aonde colocar. É como se fosse Sabe quando a gente está no hospital e tem que receber soro e precisa ter um acesso venoso? A gente precisa de um acesso também vascular, que a gente fala, para fazer hemodiálise. Então, a falta desse acesso vascular, quando vai se extinguindo aonde colocar as veias, porque elas vão sofrendo as veias, né? Você não tem mais onde colocar. E isso é um fator que pode levar a ser priorizado em lista. E aí o transplante pode acontecer por esse motivo um pouco mais rápido. Como que funciona a distribuição? Criança também é priorizada, até é importante falar. Abaixo de 18 anos tem uma priorização. Então, a gente tem, existem doenças que acometem crianças, mas eles são transplantados muito mais rápido, porque isso é muito importante. Mas é mais raro em criança? Bem mais raro, porque daí são as nefrites, são as doenças congênitas, não é essa doença que a gente está falando do envelhecimento, né, que são as doenças crônicas não transmissíveis. E a distribuição desses órgãos no país fica como? São Paulo fica com o maior número? Maior número. Porque é o estado maior, é isso? É o estado maior, o estado que tem mais equipes transplantadoras. Tem mais. E essas pessoas que não têm condição agora vêm para São Paulo para transplantar? Pode vir. O SUS manda um helicóptero, é isso? Buscar? Ou vem de avião, sei lá o quê? O órgão vem com avião e o paciente normalmente tem que estar próximo do centro transplantador. Aí é um pouco bem mais sacrificado, né? Existem uma migração, às vezes, para os serviços, para os estados que tem mais possibilidade para poder transplantar. Eu estou conversando com a doutora Milene Guilin, que é uma nefrologista, né, apaixonada pelo mundo da medicina, dando uma aula para a gente aqui sobre a questão do rim, principalmente do rim, né, que é o Setembro Verde, onde nós falamos dessa campanha de doação de órgãos, que é muito importante. Né? O rim tem tempo de espera? Tem. Só nesse caso que não, que ela estava comentando agora, mas os outros órgãos têm uma necessidade mais urgente para a pessoa não ir a óbito. Mas todos são importantes. Por isso que é interessante a gente ficar por dentro, para a gente conversar com a família, ver, gente, porque pode acontecer a qualquer momento com a gente, né? Nunca sabe, está andando numa moto aqui, andando de bicicleta, qualquer coisa, bate a cabeça, pronto. E aí, se não falou nada para ninguém, como é que faz? Chega na hora, está com a morte encefálica lá, o negócio é doar. Primeiro você vai com uma vibração um pouco melhor para o outro lado, né? Com certeza. Fazendo uma caridade tão importante, né? Dessa para um outro ser humano. Isso é vida, né? Eu queria mostrar o Hospital Unimed Miguel Soeiro, que inclusive ela é médica responsável lá. Maravilhoso esse hospital também, né, doutora? Que eficiência, né? O doutor Gustavo veio aqui, deu uma aula pra gente, atualizou a gente sobre o que está acontecendo no mundo da Unimed hoje, né? É impressionante, né? Pode rodar pra gente, por gentileza. Bem-vindo ao Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. Nossa capacidade de cuidar aumentou, com mais qualidade, segurança, pioneirismo e humanização. uma infraestrutura
estrutura inovadora para atender mais e melhor. Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. De mãos dadas com a tecnologia, de braços abertos para você. O Unimed que sempre crescendo agora, né, com uma unidade que eles abriram recentemente, melhoraram a unidade lá de Piedade. Sim. O terreno lá doado pela Prefeitura de Boituva também, que vai poder possibilitar um pronto-socorro lá, né, para entender o processo daquela vizinhança toda, também para atender a demanda que cresce na nossa região metropolitana aqui, estamos numa pujança maravilhosa, né? Cidade que está evoluindo, né? Exatamente, né? E a qualidade médica do corpo clínico da Unimed é um negócio absurdo, né? Eu conheço muitos médicos lá, né? São médicos de muita qualidade hoje que a Unimed tem, hoje né? a gente tem. E uma clientela de cima de 200 mil pessoas é muita gente, né? É bastante gente. Então, contribui em todos os setores, inclusive como um dos maiores contribuintes da Prefeitura de Sorocaba, um dos maiores empregadores, e etc, etc, etc. A cooperativa realmente, aqui da Unimed de Sorocaba, faz a diferença, mesmo comparado com as Unimedes do Brasil todo. Exatamente. Diferente. Então, obrigado a vocês por estar prestigiando aqui. A gente fica muito feliz e honrado com o carinho de vocês com a gente aqui, né? E feliz por ter uma médica dessa estirpe em nosso programa. A gente estava falando das doenças que mais levam a diabetes e hipertensão. Exatamente. São duas coisas que quem tem diabetes e hipertensão precisa cuidar. Então, vou fazer uma pergunta diferente para você. Todo mundo que tem diabetes pode ter doença de rim? Sim. Não, Sim. Vão ter doença de rim? Vão ter, se cuidar bem do diabetes, não. Se for um diabetes difícil de controlar, tem um risco muito elevado. E a pressão alta também? Também. Então, por isso que quem tem essas doenças, obrigatoriamente, aí sim tem que fazer aqueles exames que nós comentamos, a creatinina e pelo menos a microalbuminúria. É só isso que nós temos para evitar a progressão da doença do rim? O exame de creatinina? Não, isso é para a gente fazer diagnóstico. Certo. Aí começa o tratamento. Para chegar no, desculpa cortá-la, para chegar no transplante, existe todo um caminhar. Vamos dizer que a pessoa descobriu que ela tem uma possibilidade, tem uma doença aqui, diabetes, tal. Fala, meu amigo, você vai ter que tomar um remédio aqui, eu não sei como é que funciona. Sim. E aí você vai contar pra gente. Então, existe um caminho aí que a gente pode evitar de chegar até a hemodiálise, ou é um caminho Sim, e hoje... certo que vai para a hemodiálise? E a gente está numa fase da nefrologia muito... E você vai achar uma coisa interessante, porque hoje a gente tem muitos medicamentos que tratam o diabetes, que tratam o coração e que protegem o rim de alguma forma. Então, vamos exatamente o que você falou, descobre que tem diabetes, começa a acompanhar. Diabetes difícil de controlar e tudo. E é importante o próprio endocrinologista fazer esse acompanhamento, ou mesmo na unidade básica de saúde, e acompanhando a creatinina, e antes da creatinina, porque como a gente falou, a microalbuminúria, que vai até aparecer uma alteração antes da creatinina alterar. Tá? E a partir do momento que existe essa identificação que esse rim está começando a sofrer, porque o que o diabetes faz? Ele vai deteriorando todas as artérias que a gente tem no organismo. Toda a vasculatura que a gente tem, né? Então, a parte arterial inteira. E o rim, ele é todo arterializado, ele tem capilares, né? Ele tem artérias muito pequenininhas e é assim que ele faz a filtração dele, através dessas artérias que se tornam capilares, glomérulos, e aí por isso que ele sofre com essa doença, porque vai grudando, é como se a glicose, ela fosse impactando e deteriorando, faz como se fosse uma oxidação desse tecido todo, e é isso que estraga o rim, que abre essa peneira de filtração para sair proteína, com essa proteína ela se torna uma fibrose, essa fibrose é uma cicatriz, a cicatriz não funciona, e é por isso que o rim vai aos pouquinhos deixando de funcionar. Então, lembrar que primeiro começa a perder proteína, depois o rim para de funcionar. E aí a gente tem hoje medicamentos, que são medicamentos que tratam, primeiramente foram desenvolvidos para tratar diabetes, depois com os estudos foram vendo que eles conseguem diminuir essa saída de proteína e com isso conservar o rim. Então, o acompanhamento médico... Ele conserva, mas não melhora o rim. Se ele tiver já chegado, se já chegou na fase de fibrose, que é cicatriz, tudo que é cicatriz, se a gente fizer um corte no braço, virar uma cicatriz, aquilo não recupera, não fica igual.
Então, aquilo perde a função, e no rim também. Então, não existe uma recuperação, mas o trabalho que a gente faz de tratamento conservador nessa fase, que a gente percebe que o rim não está funcionando, é para conservar, para evitar a progressão da doença renal crônica. Esse é o primeiro tratamento, esse é o mais importante, na minha visão. O mais importante é evitar a progressão. Muitas vezes a gente consegue, hoje a gente já tem mais recursos para conseguir isso, controlar muito bem a pressão. A gente estava falando qual é o nível ideal de pressão. Para quem tem essa saída de proteína, a gente tem que diminuir a pressão arterial e diminuir a pressão dentro do rim. E aí a gente tem remédios específicos para isso também. Para pressão alta. Para pressão alta, para manter uma pressão extremamente bem controlada. controlada. Já trata também o rim. E que já protege o rim. Então, o tratamento, de novo, ele é sistêmico, para proteger o rim. E alguns remédios conseguem diminuir, na verdade o que eles fazem é evitar a saída de proteína e com isso evitar a progressão, diminuir a progressão da doença renal crônica. O mundo farmacêutico também avançou nesse sentido. Avançou. Entendi. Avançou. Porque para que até pouco tempo a gente tinha pouca coisa. A gente conseguia tratar a pressão, tratar o diabetes com os remédios que já tinha, insulina e outros, e aí também conseguia segurar a progressão. Hoje a gente já tem alguns medicamentos que ajudam bastante. Animou muito a nefrologia, porque por muito tempo era mais cuidar do prejuízo, né? E hoje a gente consegue. E quanto mais a gente prolonga, então, como a gente falou, eu prolongo o tratamento conservador, mas mesmo assim não deu. Então, mas ele vai para diálise, mas aí ele já vai para diálise com mais idade, faz um tempo de diálise, depois da diálise faz o transplante. Com isso, vai ter uma sobrevida. O melhor tratamento para o rim é o transplante? Quando a gente estuda os métodos que a gente chama de terapia renal substitutiva, que é quando não tem mais como conservar, já tem que substituir, o transplante é o que traz mais sobrevida e mais qualidade de vida. Mas mesmo que esse que não tem mais o que fazer, ele pode ainda fazer hemodiálise ou não? Sim. Ele vai estar em hemodiálise, mas vai ser inscrito para o transplante. E quando chegar o transplante, a gente vai saber que é o melhor tratamento, porque ele fica livre, ele consegue retomar a vida familiar de forma efetiva, né? Participar dos encontros, viajar, estar com a família. Né? Não, depois do transplante, que eu quero dizer. Não precisa fazer a diálise, exato. Aí depois do transplante ele consegue retomar tudo isso, voltar a trabalhar. Eu falo, né, que eu fico muito feliz quando um transplante dá certo, a gente está ali da alta do hospital. Mas quando eu chego no consultório e esse paciente volta e me conta que está trabalhando, que está estudando, que começou um curso novo, que casou, que a vida avançou, é isso que dá muito mais gás para a gente, né? Porque a gente vê o quanto ele retomou a vida dele. Não que não possa fazer tudo isso em diálise, mas a reabilitação desse paciente para a vida, né, para a sociedade, para realmente ter uma vida plena é o mais importante. Então, vive em diálise? Vive, Alex, vive. Mas, com certeza, o transplante, ele traz essa satisfação. O diálise tem um período também, né? Chega um processo que daí você tem que passar para hemodiálise. Porque tem uma sobrevida. Você está falando, acho que, da diálise peritoneal, é isso? Isso. A gente chama de diálise tanto a hemodiálise como a diálise peritoneal. A diálise peritoneal, ela pode ser feita por um período prolongado, mas normalmente, conforme vai diminuindo, porque no começo ainda urina bastante, conforme vai agravando essa doença renal ou vai até alterando muitas vezes o peritônio, muitas vezes você precisa iniciar em diálise peritoneal, depois ir para a hemodiálise, até chegar num transplante ou não, ou então ficar em hemodiálise por um tempo mais prolongado, porque hoje em dia consegue ficar bastante tempo em hemodiálise. Tem, sim, os seus prejuízos aí, de ficar um pouco preso, né, ao tratamento, mas a gente tenta trabalhar com o paciente a questão dele perceber que ele está
não vivendo para dialisar, mas dialisando para viver, né? Para sair dali e tocar a sua vida e fazer suas coisas. Só para a gente reforçar, nem todos que têm doença renal podem ser transplantados. Nem todos. Nem todos. Só Nem para, todos. né? Exatamente. São alguns deles, né? Sim. Existem algumas contraindicações que a gente fala que são absolutas. Então, você mencionou a questão dos imunossupressores, que são remédios que são obrigatórios de se tomar depois do transplante, todos eles. Para evitar rejeição, porque você vai colocar um órgão diferente lá, por mais que seja parecido, não é igual. Em todos os transplantes é assim? Todos. Isso é um pós-transplante, então? Independentemente seja de rim, coração, todos eles necessitam ter a imunossupressão. Corre o risco de rejeição. De rejeição. Aí a medicação entra. O rim mais, alguns órgãos mais, alguns órgãos... Qual que sofre mais rejeição? O rim. O pâncreas, dependendo da imunossupressão, do que faz, mas tem alguns órgãos que exigem uma imunossupressão maior. E aí, você precisa tomar o imunossupressor. E esse imunossupressor, ele leva a piorar muito o risco de infecção e a gravidade das infecções. Então, alguém que está com uma infecção não tratada, vou citar uma tuberculose, por exemplo, hoje é mais difícil a gente ter, ou uma infecção não controlada em algum organismo, esse paciente não pode ser transplantado, pelo menos naquele momento, é uma contraindicação relativa. Agora, alguém que tem um câncer, por exemplo, uma neoplasia é outro, não tem nada a ver com problema renal, mas pode ter também. Ele também não pode ser transplantado, porque os imunossupressores vão fazer com que esse câncer ele acelere. Então, são as contraindicações que a gente chama de... que não pode fazer naquele momento, por conta do imunossupressor. Se o paciente tem uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, uma aterosclerose muito avançada, você também não consegue que esse paciente fique bem depois do transplante, porque esses imunossupressores podem agravar todas essas coisas. Então, alguém que não está bem clinicamente não vai ficar bem no transplante, daí também não vai ter qualidade de vida, né? Então, a gente tem que selecionar. Eu sempre falo isso, também não adianta transplantar para ficar o tempo todo internado, ou a gente seleciona o paciente que vai se beneficiar. Mas a partir disso, sim, a gente sabe que é um tratamento que traz mais sobrevida quando a gente compara com a diálise. O transplantado. E mais qualidade de vida, que é o mais importante. A questão é que ele tem que tomar sempre a medicação. Vai tomar medicação, vai acostumar a tomar medicaçãozinha 2 vezes por dia, eles já botam o celular para despertar no horário certo, deixa tudo separadinho. Muitos. Maravilha, né? Eles se organizam e tomam e tal. O problema, assim, é o tempo, isso ir diminuindo, né? A gente chama de adesão ao tratamento. Isso pode causar uma rejeição ao longo do tempo e esse rim vai durar menos. Mas a gente sempre trabalha e conversa e explica que é necessário manter, né? Tem um bolinho de chocolate 0 aqui, tá? Não tem açúcar. Açúcar prejudica o rim. O diabetes, né? O diabetes. Aqui tem um bolinho da Maxwell, olha que delícia. Ai, que delícia. Ai, obrigada. É facinho de fazer, tá? Nossa, isso é... Você deve ser você deve ser uma cozinheira de super. Tem tempo para cozinhar? Não tem tempo, né? É muito corrido, né? Mas esse eu vou fazer. Esse é fácil de fazer. Vai gostar. Sem açúcar, né? Principalmente. Manter a saúde. É da Maxwell, que é uma empresa nossa aqui da cidade de Sorocaba, né? Muito bem, isso é importante. Portanto, mostra o Shopping M pra gente também. Nós estamos gravando aqui no Shopping M. A doutora já viu os móveis aqui, fazer a troca dos móveis, você viu só? Tá lindo. Shopping M. Vou vir visitar. Às vezes precisa, né, de alguma coisa. Nem fale. Muito bom. Vocês iam ver uma médica aqui, né? Nós recebemos uma médica aqui, né? Que tinha vindo no podcast e comprou os móveis dela aqui. É verdade. Não, é pior que eu... Aqui estamos mostrando no Shopping M agora, enquanto a gente está falando aqui. A gente não para em serviço aqui também, viu? Então estamos trabalhando ali. E o Shopping M tem 27 anos, não tem um reclame aqui. Olha. E os móveis são de excelência mesmo. Muita gente já passou por aqui comprando, né? E tem a linha de planejados também, sabe? Fazer o consultório, fazer a casa, a linha de planejados é rápido e o preço é muito bom. Tá aí, ó. Para quem precisar, tanto planejado como móvel solto e toda a parte de decoração, tapetes, parte de decoração de quadros, tem tudo aqui. Muito lindo. A loja é realmente de muito bom gosto e tem um preço muito interessante, né? O que fazer, né, nessa campanha do Setembro Verde para aumentar o número de
transplantes? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, esclarecer a população, trazer informação, tanto do que é o problema renal, para que não precise do transplante, que eu acho que é o melhor caminho, e se precisar, como acontece, a questão dos doadores, né, de volta a dizer, conversar com a família, aproveita o domingo, aproveita aquele almoço lá com todo mundo, com o pai, com a mãe, com a família, e esclarecer. Acho que o que a gente está fazendo aqui é o mais importante, que é a educação da população, esclarecimento da população, envolvimento da sociedade, porque isso vai trazer benefício para todo mundo. É alguém que volta a ser produtivo, é alguém que volta para a sociedade, eu acho que é fundamental. Só me fale, para a gente finalizar nossa conversa, sobre o CETUS. O CETUS é o Centro de Transplantes do Hospital Unimed de Sorocaba, né, Miguel Soeiro. E você pode falar dele? E assim, hoje a referência, né, de transplantes, a gente faz lá, são várias modalidades, então, fígado, rim, que nós já falamos, o medula óssea, também tem um grupo de hematologistas trabalhando com isso, e córnea. Então, é o centro especializado na parte de transplantes. Faz tanto para o sistema privado como para o sistema público. Então, hoje é uma referência. O que eu posso te dizer é que a gente está... E dentro do hospital, né, Alex, que você já mostrou e que tem uma estrutura fantástica. Olha, então, só para afirmar para vocês, conforme a doutora nos disse, 60% que vai provocar a doença renal está entre diabetes e pressão alta, certo? Sim. Nós, 30 anos mais, já começa a ter a perda da função renal, isso é um problema. Você que está obeso, sobrepeso, aí tem que tomar cuidado, e o tabagismo também, né? Além, deve ter muitas coisas, sedentarismo, etc., né? Pessoas que têm... pessoas com nefrite na família tem que tomar cuidado com a questão genética, né? Uhum. E inflamação, sangue na urina, anemia e principalmente o inchaço. Sabe aquele inchaço que é assim, né? Você não volta isso? Exatamente, esse aí. Nossa, que estou bem, vou dar uma olhadinha. Tem que olhar a perna. A perna? Tem que olhar a perna, gente. Vamos olhar a perna. Olha sua perna, Priscila. Tá voltando. Mas também acabei de voltar de um resort, tudo all inclusive, santo Deus Israel, que o rei não ouça, o fígado não beija. Vamos fazer dieta e exercício físico. Ai, meu Deus do céu, é só Deus da causa. Queria agradecer muito você, né? O Brasil tem 71 mil, quase 72 mil pessoas na fila de espera, sendo que cresce 4 mil nomes, 4 mil vidas por ano em déficit, ou seja, o ano que vem nós vamos chegar de novo num número maior, se 4 mil, o ano que vem vai ser 8 mil. Temos que tomar cuidado. Então, já está 80 mil. E o mais importante de tudo isso, senhoras e senhores, é que a gente converse com a família. A vida, a morte. Qual que é o contrário de morte? É nascimento. A vida não acaba. Apenas desacoplamos daqui e vamos para um sistema muito melhor. E não tem como fugir dessa realidade. E é uma realidade linda que é nos deixada. A morte, quando olhada, a vida, quando olhada com esses olhos, ela só vai levar a gente a um caminho de luz, a um caminho de paz, de serenidade. E fazer com que a pessoa que está partindo, ela tenha muito mais paz. Ela precisa ser acolhida. Os espíritas explicam muito em relação a isso, mas no contexto geral, nós temos que entender que não é um caminho sem volta. Você sabe, se todo dia tem óbito lá no hospital, todo dia você está atendendo, conversando hoje com o cara, quando chega tarde o cara não está mais lá. Não é assim que funciona a vida? Então, temos que aceitar. Então, a melhor forma de fazermos algo pelo semelhante, que Jesus sempre pediu para a gente, doar, sabe? A lei do doar, compaixão. E nada melhor do que você fazer isso. A melhor caridade que você pode fazer é maravilhosa essa. A pessoa está com essa doença cefálica morta, morte encefálica, doa os órgãos, ajude outra pessoa a viver, pois aquela já se foi. É um desapego, né? É um desapego. Mais isso. Que é o trabalho mais importante. 3 desapegos na vida: pessoal, material e das emoções. É o que a gente trabalha na expansão de consciência. É um prazer enorme. Parabéns. Você fala com brilho nos olhos, apaixonado pelo que faz. Está na profissão certa. Eu digo que é uma missão mesmo, um propósito, né? É um propósito. Parabéns. Como é o teu pai? Jaelson. Jaelson. Então, parabéns para o Jaelson, pela filha maravilhosa que tem, né? E se a filha é o que o pai é,
é porque ele foi um bom exemplo dentro de casa. Porque muitos jovens, muitas pessoas não saem com o pai e com a mãe, que é porque chega aquela tribulação na casa. Quando você tem um pai com essa referencial e vai para a proteção, porque realmente deve ser algo apaixonante. A gente tem que ter muita gratidão mesmo. Parabéns, viu? Tudo de bom para você e muito obrigado em nome da Unimed Sorocaba por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. E você que está nos assistindo, também muita gratidão. Cuide-se, saúde em primeiro lugar. Ame você mesmo. Não adianta você querer gostar dos outros, amar os outros, cuidar até dos próprios filhos. Se você não se gostar, nada vai adiantar. O amor vem primeiro dentro de você, tá bom? E aí, com certeza, você vai poder cuidar de muita gente que está do seu lado. Amando você em primeiro lugar. Até amanhã.